A turma da escola me zombou por anos por ser o nerd esquisito. Anos depois, eles me convidaram para a reunião de 10 anos sem saber que eu era o fundador bilionário da rede social que eles usavam para organizar o evento. Meu nome é Leonardo, mas durante os anos mais formativos e, paradoxalmente, mais destrutivos da minha adolescência, no colégio Dom Pedro II, eu era conhecido por uma alcunha bem menos lisonjeira, o nerd esquisito. Ou, para os mais criativos da turma da bagunça, Léo Beat, Etvaldo, uma mistura infame de E com meu sobrenome, Osvaldo, ou simplesmente calculadora humana. Rótulos cruéis, como carimbos em brasa, que definiram minha existência social naquela selva de hormônios, hierarquias e inseguranças que chamamos de ensino médio. Eu era o garoto dos óculos fundo de garrafa, das camisas xadrez abotoadas até o pescoço, uma tentativa desastrada da minha mãe de me deixar arrumadinho, e que preferia passar o recreio na biblioteca, devorando livros de Isaac Asimov ou manuais de programação em BASIC, do que tentar, em vão, me enturmar com os donos do pedaço. Meus interesses eram computadores, ficção científica, RPG de mesa e o clube de xadrez, do qual eu era o único membro fundador e efetivo por 2 anos seguidos. Uma receita infalível para o isolamento e para me tornar o alvo perfeito da elite popular do colégio. Essa elite tinha seus líderes bem definidos. Beto o Animal, o capitão do time de futebol, um armário de músculos com a sensibilidade de uma porta e a inteligência de um chuchu com grife. E Vanessa Queen Bee Alcântara, a loira fatal com mais seguidores no Orkut da época do que neurônios funcionais, e que comandava com mão de ferro, e gloss labial, o séquito de meninas que a idolatravam e imitavam. Eram eles, e sua trupe de bajuladores, que tornavam meus dias no Dom Pedro II um pequeno inferno particular. As brincadeiras eram constantes. Meus óculos desapareciam misteriosamente antes de uma prova importante, para reaparecerem dentro da privada do banheiro masculino. Meus livros de programação eram decorados com desenhos obscenos e comentários depreciativos sobre minha falta de vida social. Minhas tentativas de responder a uma pergunta do professor em sala de aula eram frequentemente interrompidas por imitações caricatas da minha voz ou por risadinhas debochadas que ecoavam pela classe, sob o olhar complacente, ou covarde, de alguns professores que preferiam não se indispor com os filhinhos de papai problemáticos. Exclusão social era a norma. Festas de aniversário, confraternizações da turma, os esquentas para as matinês de fim de semana. Eu só sabia da existência desses eventos pelas fotos que eles postavam depois, com legendas internas e piadas que pareciam sempre ter um alvo oculto, eu. Almoçar sozinho no canto mais afastado do pátio, com um livro como única companhia, tornou-se minha rotina. E o pior era a sensação de invisibilidade, de não pertencer, de ser um erro de fabricação num mundo que valorizava a popularidade superficial e a força bruta acima de qualquer lampejo de inteligência ou originalidade. Meu refúgio, meu único e verdadeiro amigo, era um computador velho, um 486 com monitor de tubo que meu tio, engenheiro eletrônico, me deu de presente quando percebeu meu interesse por essas maquininhas. Ali, no silêncio do meu quarto, enquanto lá fora o mundo adolescente seguia seu curso de futilidades e crueldades, eu me sentia poderoso. Devorava revistas de informática antigas, aprendia sozinho linguagens de programação que pareciam hieróglifos para meus colegas, e sonhava. Sonhava em criar algo novo, algo que conectasse as pessoas, não pela aparência ou pela popularidade, mas pelos interesses em comum, pelas paixões compartilhadas. Um lugar onde os nerds esquisitos como eu pudessem ser os reis, os protagonistas, e não os eternos coadjuvantes humilhados. A semente da Conecta Série, a rede social que um dia mudaria minha vida, e a deles, começava a germinar ali, em meio a códigos e sonhos solitários. Um incidente em particular, durante a feira de ciências do 9º ano, ficou marcado a ferro e fogo na minha memória. Incentivado pela professora de informática, uma das poucas que enxergava algum potencial em mim, decidi apresentar um pequeno software que eu havia criado, um organizador de coleções de gibis, com um sistema de busca e catalogação que, para a época e para minha idade, era bastante sofisticado. Eu estava nervoso, mas orgulhoso. Havia passado meses programando aquilo nas madrugadas. No dia da apresentação, enquanto eu tentava explicar o funcionamento do meu Gibiteca digital para um grupo de pais e professores, Beto Animal e Vanessa Queen Bee, acompanhados de sua claque barulhenta, pararam em frente ao meu stand. Olha só, galera! O Léo Beat inventou um programa para organizar os gibis dele. Que emocionante! Beto debochou, a voz alta, atraindo a atenção de todos ao redor. Vanessa, com aquele seu sorriso venenoso, completou: Nossa, Léo, que útil! Aposto que todas as editoras de quadrinhos vão fazer fila para comprar essa sua obra-prima. Só que não, né, esquisito. E caíram na gargalhada, seguidos pelo coro dos seus acólitos. Senti meu rosto queimar, as mãos suarem frio. Queria sumir, evaporar. Mas, em meio à humilhação, uma faísca de raiva, de desafio, se acendeu dentro de mim. Engoli em seco, ignorei as risadas, e continuei minha apresentação para os poucos que ainda demonstravam algum interesse. Mas a ferida estava aberta. Naquela noite, chorei escondido no meu quarto, não de tristeza, mas de uma fúria impotente.
E jurei a mim mesmo que um dia, de alguma forma, eu mostraria a eles o valor das minhas ideias esquisitas. Os anos de ensino médio se arrastaram, cada dia uma pequena batalha pela sobrevivência emocional. Mas, ao mesmo tempo, cada insulto, cada exclusão, cada risada de deboche, tornava-se mais um tijolo na construção da minha armadura de resiliência e mais uma linha de código na minha crescente obsessão por criar algo que me libertasse daquele mundo e, quem sabe, o transformasse. Finalmente, o dia da formatura chegou. Para a maioria, era um dia de celebração, de despedida emocionada dos amigos, de planos para o futuro. Para mim, era a euforia. A libertação de um cativeiro de quase uma década. Não havia muitos amigos de quem me despedir, nem grandes planos para comemorar. Enquanto o capelo voava pelos ares no pátio do colégio, e meus colegas se abraçavam e choravam, eu apenas observei, de longe. Vi Beto sendo carregado nos ombros pelos amigos do time. Vi Vanessa, a rainha do baile, cercada por sua corte de admiradores. Nenhum deles sequer olhou na minha direção. E, pela primeira vez, eu não me importei. Naquele momento, enquanto segurava o diploma que simbolizava o fim daquele ciclo de humilhações, fiz uma promessa silenciosa, não para eles, mas para mim mesmo. Eles riem agora, mas o mundo dá voltas. E na minha volta, o nerd esquisito aqui não vai estar mais olhando de baixo. Eu vou construir meu próprio universo. Um universo onde a inteligência, a criatividade e a paixão por aquilo que se faz valem mais do que músculos, popularidade ou sobrenome da família. O diploma na mão era meu passaporte para longe dali. O bullying havia deixado cicatrizes profundas, eu sabia. Mas também havia forjado em mim uma armadura de resiliência e uma fome insaciável de criar, de inovar, de conectar pessoas de verdade, não pela superficialidade dos corredores de um colégio hostil, mas pelos laços genuínos de interesses em comum, de sonhos compartilhados. A ideia da Conecta Série, minha futura rede social e plataforma de eventos, já não era apenas um sonho adolescente. Era um projeto de vida. Eles não sabiam, mas o nerd esquisito estava prestes a construir o playground digital onde, uma década depois, eles mesmos viriam, sem saber, organizar a festa da sua própria nostalgia e do meu triunfo silencioso. A contagem regressiva para o meu retorno, em grande estilo, havia começado. O diploma do ensino médio, para mim, Léo Osvaldo, o Léo Beat, foi menos uma conquista acadêmica e mais um alvará de soltura daquele microcosmo de crueldade chamado Colégio Dom Pedro II. Deixei para trás os apelidos, os olhares de soslaio, a humilhação diária, mas carreguei comigo as cicatrizes invisíveis e uma determinação forjada a fogo. Eu construiria algo grandioso, algo que provasse que o esquisito aqui tinha valor. E esse algo já tinha nome e um esboço de código em minha mente, a Conecta Série. Entrei na Faculdade de Ciência da Computação numa universidade pública, não a mais badalada, mas com corpo docente sólido e laboratórios que, para mim, pareciam um paraíso. Enquanto meus colegas de curso aproveitavam as festas da Atlética e as paqueras universitárias, eu me enfurnava na biblioteca ou no meu minúsculo quarto numa república estudantil, que rapidamente se transformou no primeiro escritório da Conecta Série. As paredes eram decoradas com post-its coloridos, diagramas de fluxo e anotações indecifráveis para qualquer um que não fosse eu. Minha dieta consistia basicamente em café, macarrão instantâneo e a ocasional pizza fria do dia anterior. Sono era um luxo que eu raramente me permitia. A ideia da Conecta Série era simples, mas, eu acreditava, revolucionária para a época. Uma plataforma que não se baseasse apenas em adicionar amigos e colecionar likes vazios, mas em conectar pessoas através de interesses genuínos e paixões específicas. Queria criar comunidades vibrantes, nichadas, onde um fã de quadrinhos raros do Uzbequistão pudesse encontrar e interagir com outro no interior do Acre, onde um grupo de estudos sobre física quântica pudesse colaborar em tempo real, onde os esquisitos de todos os cantos do planeta pudessem encontrar sua tribo e se sentirem, finalmente, pertencentes. E, crucialmente, a plataforma teria um módulo robusto e intuitivo para a organização de eventos, desde pequenos encontros de clubes de leitura até grandes conferências internacionais. Eu queria que fosse fácil para as pessoas se encontrarem, tanto no mundo virtual quanto no real. Os primeiros anos foram de puro perrengue. Codificar a Conecta Série do zero, sozinho, com recursos limitadíssimos, era uma tarefa hercúlea. Houve inúmeras noites em claro, bugs que pareciam impossíveis de resolver, momentos de desespero em que pensei em jogar tudo para o alto e procurar um emprego normal numa empresa de software qualquer. Mas aí, eu lembrava do sorriso de escárnio de Vanessa Quimby Alcântara, da risada debochada de Beto Animal, e a raiva se transformava em mais linhas de código, em mais uma xícara de café amargo. Tentei buscar investimento anjo, mas os poucos contatos que consegui me olhavam com desconfiança. Um rapaz magrelo, de óculos, com uma ideia idealista demais e sem um protótipo minimamente apresentável para o mercado. Ouvi muitos nãos, muitas portas fechadas. Volte quando tiver algo mais palpável, garoto. Mas eu não desisti. Lancei uma versão beta da Conecta Série com o pouco dinheiro que juntei fazendo freelas de programação para outros projetos. A adesão inicial foi minúscula. Meus poucos amigos da faculdade, alguns parentes distantes e uns gatos pingados que encontrei em fóruns de desenvolvedores.
Mas aqueles primeiros usuários me deram o feedback que eu precisava. Ajustei a interface, corrigi bugs, adicionei novas funcionalidades com base nas sugestões deles. E então, o pulo do gato. Criei uma ferramenta dentro da ConectaSérie que permitia a criação de grupos de estudo com recursos de compartilhamento de arquivos, videoconferência e um sistema de organização de tarefas incrivelmente eficiente. E foquei a divulgação inicial em fóruns universitários e comunidades de estudantes. A coisa começou a pegar. Primeiro timidamente, depois de forma viral. Estudantes de todo o país começaram a usar a ConectaSérie para organizar seus estudos, seus trabalhos em grupo, seus eventos acadêmicos. O crescimento foi exponencial. De repente, a ConectaSérie estava em todas as universidades. E, a partir daí, transbordou para outros nichos, grupos de hobbies, comunidades de artistas, pequenas empresas usando a plataforma para gerenciar projetos e eventos internos. O módulo de organização de eventos, que eu havia criado quase como um adendo, tornou-se um dos carros-chefes, elogiado pela sua simplicidade e eficiência. Com o crescimento, vieram os primeiros olhares sérios de investidores. Desta vez, eu estava preparado. Tinha números, tinha uma base de usuários engajada, tinha uma visão clara do futuro da plataforma. Consegui uma rodada de investimento que me permitiu alugar um pequeno escritório, contratar meus primeiros funcionários, outros nerds esquisitos e brilhantes como eu, e, finalmente, me dedicar integralmente à ConectaSérie. Em menos de 5 anos, a ConectaSérie deixou de ser um projetinho de garagem para se tornar um unicórnio da tecnologia, uma plataforma global com milhões de usuários ativos, avaliada em bilhões de dólares. Jornais e revistas de negócios faziam fila para entrevistar o gênio anônimo por trás daquela revolução digital. E aí entrava minha decisão mais peculiar. Eu optei por permanecer anônimo. Não por medo, nem por falsa modéstia. Mas porque eu queria que a ConectaSérie fosse a estrela, não eu. Queria que a plataforma falasse por si mesma, que seu valor estivesse em sua utilidade, em sua capacidade de conectar pessoas, e não na figura de um CEO celebridade. Além disso, confesso, havia um certo prazer em ser o fantasma na máquina, o poder invisível por trás de um império digital, enquanto minha vida pessoal continuava relativamente discreta. Eu tinha um porta-voz para a empresa, um CEO competente que lidava com a imprensa e com os eventos públicos. E eu? Eu continuava sendo o Léo, o programador, o estrategista nos bastidores. 10 anos. Uma década havia se passado desde que eu deixei o colégio Dom Pedro II com um diploma na mão e uma promessa no coração. A ConectaSérie havia se tornado parte intrínseca da vida digital de milhões de pessoas. Sua ferramenta de criação e gerenciamento de eventos era, de longe, a mais popular do mercado, usada para organizar desde chás de bebê até conferências internacionais. Eu, claro, havia mudado. O dinheiro, embora não fosse meu objetivo principal, trouxe conforto e segurança. Mas eu não me tornei um daqueles bilionários excêntricos. Continuava com meus hábitos simples, meus gostos nerds. A maior diferença era a confiança. Aquela timidez dolorosa da adolescência havia dado lugar a uma segurança tranquila, a certeza de quem sabe seu valor, independentemente da opinião alheia. E foi numa dessas tardes de trabalho, enquanto eu analisava, por curiosidade, as métricas de uso da ferramenta de eventos da ConectaSérie, que um nome me chamou a atenção. Um evento sendo meticulosamente organizado, com lista de convidados, enquetes sobre o buffet, discussões sobre a playlist musical. O nome do evento: Reunião de 10 anos, turma de ano da minha formatura, Colégio Dom Pedro II. Um sorriso irônico, lento e delicioso, surgiu em meus lábios. Meus queridos ex-colegas. Meus antigos algozes. Estavam usando a minha criação, a plataforma do Nerd Esquisito, para celebrar a década desde que eles me chutaram para fora de suas vidas perfeitas e populares. A ironia era tão espessa que quase dava para fatiar. Eu sabia, com uma certeza quase divertida, que o convite oficial, gerado automaticamente pela minha plataforma, chegaria em breve ao meu e-mail pessoal, que eu ainda mantinha, por um misto de nostalgia e para não perder o contato com alguns poucos parentes distantes. E a minha participação? Essa não seria apenas uma questão de nostalgia. Seria uma questão de quitação, de fechar um ciclo, e de mostrar, talvez de forma um pouco teatral, eu admito, que o Léo Beach havia, de fato, aprendido a se conectar com o mundo. De um jeito que eles jamais poderiam imaginar. O helicóptero já estava sendo reservado mentalmente. O e-mail chegou numa terça-feira à tarde, com o logo chamativo da ConectaSérie Eventos, minha própria criatura, e um assunto que fez um arrepio percorrer minha espinha, uma mistura de nostalgia amarga e uma curiosidade quase sádica. Você está convidado. Reunião de 10 anos da turma de ano da minha formatura, do Colégio Dom Pedro II. Abri a mensagem. Lá estava.
Um design alegre, cheio de fotos antigas da turma, nas quais eu, claro, era uma ausência notável ou, quando muito, um borrão no canto, e um texto efervescente, provavelmente escrito pela comissão organizadora, que, com uma rápida olhada na lista de participantes confirmados na própria plataforma, identifiquei ser liderada por ninguém menos que Vanessa Quimby Alcântara e com apoio logístico de Beto Animal, que agora, pasmem, se auto-intitulava empreendedor de eventos esportivos. Provavelmente organizando os churrascos da pelada de fim de semana. O texto do convite era uma pérola da hipocrisia nostálgica. Querido A, ex-aluno A. 10 anos se passaram voando desde que deixamos os corredores do nosso amado Dom Pedro II. Quantas saudades, quantas histórias, quantas amizades que o tempo não apaga. Venha reviver os melhores momentos da sua adolescência, reencontrar velhos amigos e celebrar uma década de conquistas e memórias inesquecíveis. Contamos com sua presença para tornar esta noite mágica. Mágica. Para eles, talvez. Para mim, os corredores do Dom Pedro II eram mais um campo minado de humilhações do que um jardim de memórias inesquecíveis. E as amizades que o tempo não apaga eram, na minha experiência, mais como cicatrizes que teimam em coçar de vez em quando. A ironia da situação era tão palpável que quase gargalhei sozinho no meu escritório panorâmico no topo de um dos maiores arranha-céus da cidade. Eles, os arquitetos do meu inferno adolescente, agora usavam a ferramenta que eu criei, o fruto das minhas noites em claro e da minha dor, para organizar o convescote da sua própria glória passada. E me convidavam, o Léo Beat, o Etvaldo, como se eu fosse apenas mais um na lista de e-mails, um ex-colega qualquer cuja presença seria bem-vinda. Minha primeira reação foi ignorar, deletar o e-mail, seguir com minha vida, com meus projetos bilionários na Conecta Série, e deixar que eles se afogassem em sua própria nostalgia fabricada. Para que remexer nesse passado doloroso? Eu já havia vencido. Eu era a prova viva de que o nerd esquisito podia, sim, conquistar o mundo. Não precisava esfregar isso na cara deles. Mas a ideia começou a me cutucar. Uma curiosidade mórbida, talvez. Uma necessidade de fechar aquele ciclo de uma vez por todas. E, confesso, uma pontinha daquele Léo adolescente, ferido e humilhado, que gritava lá no fundo por uma reparação histórica, por um momento de triunfo. Não um triunfo arrogante, de quem esmaga os inimigos. Mas um triunfo silencioso, elegante, daquele que apenas se apresenta como é, e deixa que a realidade fale por si. Passei alguns dias ponderando. Conversei com minha terapeuta. Sim, bilionários anônimos também fazem terapia, especialmente aqueles com passado escolar traumático. Ela me encorajou a ir, se eu sentisse que aquilo me traria algum tipo de fechamento, desde que eu estivesse preparado para lidar com as emoções que certamente viriam à tona. E eu decidi. Eu iria. Mas não como o Léo Osvaldo que eles conheceram. Eu iria como o Léo Osvaldo que eu me tornei. O fundador anônimo da Conecta Série iria, pela primeira vez, a um evento organizado em sua própria plataforma. E faria uma entrada que eles, com certeza, não esqueceriam tão cedo. Começaram os preparativos para a Operação Retorno Triunfal do Nerd. Primeiro, o visual. Abri meu closet, que hoje mais parecia uma boutique de luxo discreto do que o armário de um ex-nerd. Escolhi um terno sob medida, de um alfaiate italiano renomado, num tom de grafite escuro que transmitia poder e elegância sem ser ostensivo. Uma camisa de seda preta, sapatos de couro polido. Nada de logotipos berrantes. Apenas a qualidade impecável dos tecidos e do corte. Os óculos. Os óculos. Abandonei os modelos fundo de garrafa há anos. Agora, usava um par de design moderno, com lentes finíssimas, que mais realçavam meu olhar do que o escondiam. Depois, a logística da chegada. Eu morava em outra cidade, um polo tecnológico a algumas centenas de quilômetros de Vila Rica. Ir de carro seria demorado e banal. Eu queria algo que marcasse, algo que quebrasse as expectativas, algo que fizesse aqueles queixos caírem antes mesmo que eu dissesse uma única palavra. E a ideia do helicóptero surgiu, quase como uma piada interna. Eles me chamavam de E, pois o E chegaria voando. Contratei uma empresa de táxi aéreo, reservei um helicóptero moderno e silencioso para a noite do evento. O local da festa era uma chácara de eventos luxuosa nos arredores de Vila Rica, com ele ponto que, eu chequei discretamente através dos mapas da minha própria plataforma, era raramente usado. Perfeito. E o discurso? O discurso. Passei noites em claro pensando nele. Não queria um discurso de ódio, de ressentimento. Isso seria pequeno, mesquinho. Eu queria algo que fosse, ao mesmo tempo, uma homenagem à minha própria jornada, uma crítica sutil à superficialidade deles, e um convite à reflexão. Algo que os fizesse pensar, talvez até sentir um pingo de vergonha? Ou, quem sabe, admiração. A semana que antecedeu a reunião foi uma mistura de ansiedade e uma excitação quase infantil. Revisei cada detalhe do meu plano. Confirmei o helicóptero, o piloto, o horário de chegada, programado para o auge da festa, claro.
Ensaiei meu discurso mentalmente, buscando o tom certo, as palavras exatas. Na véspera do evento, olhei para uma foto antiga da minha turma do Dom Pedro II, aquela que eu guardava como um lembrete sombrio do meu passado. Lá estavam eles, Beto, com seu sorriso arrogante de capitão do time, Vanessa, com seu ar de rainha da cocada preta, e eu, no canto, quase fora do enquadramento, o olhar perdido, os óculos tortos, a personificação do não-lugar. Sorri. Amanhã, aquela foto ganharia uma nova perspectiva. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons de laranja e roxo, as mesmas cores que, ironicamente, faziam parte do brasão do colégio Dom Pedro II. Eu estava no heliponto particular que havia reservado perto de Vila Rica, o vento frio da noite começando a soprar. O barulho das hélices do helicóptero Esquilo, que acabará de pousar à minha frente, era como uma música para os meus ouvidos, o prenúncio de uma entrada que seria, no mínimo, memorável. Ajustei a gravata do meu terno de linho italiano, uma peça que, sozinha, valia mais do que todas as mensalidades que meus pais, com tanto sacrifício, pagaram durante meus anos no Dom Pedro II. Olhei para o convite amassado na minha mão, aquele gerado automaticamente pela minha própria plataforma, com a frase entusiasmada da comissão organizadora: Léo Osvaldo, sua presença é fundamental para brilhantar nossa noite de celebração e reencontros. Sorri, um sorriso que carregava uma década de emoções contidas. A brilhantar, eles disseram. Mal sabiam eles o tipo de brilho que eu estava prestes a trazer para a festinha deles. O piloto me fez um sinal. Embarquei na aeronave, o cheiro de couro novo e querosene de aviação me invadindo as narinas. As luzes de Vila Rica, lá embaixo, começavam a piscar, como vagalumes numa noite escura. E, entre elas, as luzes mais intensas da chácara onde meus ex-colegas já deveriam estar se refestelando com canapés e champanhe barato, relembrando os bons e velhos tempos em que o nerd esquisito era o saco de pancadas oficial da turma. O nerd esquisito estava chegando para a festa. E, desta vez, o show seria inteiramente meu. E o roteiro, eu prometi a mim mesmo, teria um final que ninguém ali jamais esqueceria. Roteirista, a parte 3 da jornada épica do Léo foi de tirar o fôlego. O convite irônico, a decisão de encarar o passado e os preparativos para uma entrada que promete ser mais barulhenta que todas as zoações que ele sofreu. Que tensão! Agora, na parte 4, é o momento do show. O helicóptero, o queixo caído dos ex-colegas, o discurso que vai ecoar por mais uma década e a consagração final do nerd esquisito que virou o rei da tecnologia e da festa. Que as hélices girem e as máscaras caiam. O ronco compassado das hélices do helicóptero Esquilo era uma trilha sonora poderosa para minha chegada à reunião de 10 anos da turma do colégio Dom Pedro II. Lá embaixo, a chácara de eventos luxuosa, onde meus ex-colegas celebravam sua nostalgia seletiva, parecia um formigueiro iluminado. O piloto, um profissional discreto que eu havia contratado com instruções precisas, fez um sobrevoo elegante sobre a área principal da festa antes de se dirigir ao heliponto nos fundos da propriedade, um local que, eu sabia, era visível da varanda principal. Eu queria que minha chegada fosse notada. Quando pisei em terra firme, ajeitando a lapela do meu terno de linho italiano que sussurrava riqueza sem gritar, senti os olhares curiosos dos poucos funcionários do evento que circulavam por ali. Caminhei com uma calma estudada em direção à entrada principal da festa, o coração batendo num ritmo controlado, uma mistura de adrenalina e uma serenidade quase zen. Eu não era mais o Léo Osvaldo trêmulo e assustado da adolescência. Eu era o Léo Osvaldo que havia construído um império digital do zero, que havia enfrentado tubarões do Vale do Silício e que agora, ironicamente, estava prestes a encarar os peixinhos de aquário do meu passado. A música alta, um flashback dos hits dançantes do início dos anos 2000, já ecoava quando me aproximei da varanda. E então, o primeiro impacto. Vi um grupo de ex-colegas, taças de espumante na mão, rindo alto. Um deles, o Marquinhos Bomba, apelido autoexplicativo, que costumava roubar meu lanche na quinta série, parou de falar no meio de uma frase, o queixo caído, apontando na minha direção. Os outros se viraram. O silêncio se espalhou como uma onda. Não, pode ser. Ouvi alguém gaguejar. É o Léo. O Léo Beat. Entrei no salão principal. Se antes o barulho era de festa, agora era de um choque coletivo. Dezenas de pares de olhos se viraram para mim. Vi rostos conhecidos, envelhecidos por uma década, alguns mais gordos, outros mais calvos, mas todos com a mesma expressão de absoluta incredulidade. E, no meio deles, lá estavam Beto o animal, o eterno capitão do time, agora com uma barriguinha saliente e o cabelo raleando, me encarava com a boca aberta, a cerveja esquecida na mão. E Vanessa Queen Bee Alcântara, ainda bonita, mas com o ar de quem a vida não havia sido tão generosa quanto ela esperava, os olhos arregalados como se estivesse vendo uma assombração de grife. Alguns, os mais oportunistas, ou talvez os que carregavam menos culpa no cartório, vieram me cumprimentar, com sorrisos amarelos e uma curiosidade mal disfarçada. Léo, quanto tempo, cara? Você sumiu. Nossa, você está diferente, disse o Paulinho CDF, que um dia me emprestou um livro de física e foi zoado por isso pelo resto da semana.
Paulinho, o tempo passa, as coisas mudam, respondi, com um sorriso educado, mas distante. Beto e Vanessa se aproximaram, hesitantes, como se pisassem em ovos. Beto tentou um abraço desajeitado, que eu retribuí com um aperto de mão formal. E aí, campeão? Que surpresa te ver por aqui. E, de helicóptero. Tá podendo, hein, Léo Beach, ele disse, tentando forçar uma intimidade que nunca existiu e usando o apelido que tanto me feriu, talvez por hábito, talvez por pura estupidez. Vanessa, por sua vez, me olhou de cima a baixo com aqueles seus olhos de predadora social, agora com um brilho diferente, uma mistura de inveja e um interesse repentino. Léo, querido, você está deslumbrante. Nunca imaginei que o nosso nerdzinho fosse se transformar nesse homem de negócios. O que você anda fazendo da vida, hein? Conta tudo. Vanessa, algumas coisinhas de computador, respondi, com um sorriso enigmático, ecoando a forma como meu pai, em outra história, se referia ao meu trabalho. A ironia era um prato que eu começava a saborear. A comissão organizadora, liderada pela própria Vanessa, que parecia ter recuperado parte da sua pose de abelha rainha após o choque inicial, me convidou, com uma insistência que beirava o cômico, para dizer algumas palavras aos velhos amigos. Era o momento que eu esperava. Subi ao pequeno palco improvisado, o mesmo onde, mais cedo, eles provavelmente passaram algum vídeo constrangedor com fotos antigas da turma. Peguei o microfone. O silêncio no salão era total. Todos os olhos em mim. O nerd esquisito tinha a palavra. Boa noite a todos. Comecei, a voz calma, mas projetada para alcançar cada canto. Ou devo dizer, boa noite, turma de ano da formatura do Colégio Dom Pedro II. 10 anos. Parece que foi ontem que estávamos aqui, ou melhor, lá nos corredores daquele colégio, vivendo os melhores anos de nossas vidas, como dizem por aí. Um risinho nervoso percorreu a plateia. É uma honra estar aqui hoje. E, antes de mais nada, gostaria de parabenizar a comissão organizadora por este evento impecável. E também por escolherem uma plataforma de organização tão eficiente e intuitiva quanto a Conecta Série Eventos. Realmente, uma ferramenta que facilita a vida, não acham? Vi alguns olhares confusos, outros de concordância. Ninguém, claro, fez a conexão. Ainda. Lembro-me bem dos meus tempos de Dom Pedro II. Continuei, o tom agora um pouco mais sério. Eu era o nerd esquisito, o Léo Beach, o Etvaldo. Aquele que preferia os livros e os códigos aos campos de futebol e às festinhas populares. E, por isso, muitas vezes, fui alvo de brincadeiras, de exclusão, de um tipo de incentivo às avessas. Olhei discretamente na direção de Beto e Vanessa, que agora se encolhiam em seus lugares. Mas, sabem de uma coisa, prossegui, com um leve sorriso. Toda aquela dificuldade, toda aquela solidão, todo aquele bullying, eles me deram algo muito precioso. Me deram tempo. Tempo para sonhar, para estudar, para criar. E me deram, principalmente, uma fome insaciável de provar, não para os outros, mas para mim mesmo, que ser diferente não era uma maldição, mas uma bênção disfarçada. Enquanto muitos de vocês estavam ocupados sendo populares e seguindo o fluxo, eu estava no meu quarto, com meu computador velho, aprendendo a programar, sonhando em construir algo que pudesse conectar pessoas de verdade, não pela aparência ou pelo status, mas pelos interesses em comum, pelas paixões que nos unem. E foi desse sonho, desse desejo de um adolescente solitário e muitas vezes ridicularizado, que nasceu a Conecta Série. Sim, fiz uma pausa dramática, varrendo o salão com o olhar, parando brevemente em Vanessa e Beto, cujos queixos agora competiam para ver qual deles alcançava primeiro o chão. A plataforma que vocês usaram para organizar esta festa. A rede social que talvez muitos de vocês usem todos os dias para se conectar com o mundo. Ela foi criada aqui, em Vila Rica, por aquele mesmo nerd esquisito que vocês tanto zoavam. O silêncio no salão era tão absoluto que se podia ouvir o gelo derretendo nos copos. Vi rostos pálidos, bocas abertas, olhares que iam do choque à admiração, e em alguns, uma vergonha palpável. Eu não vim aqui hoje para apontar dedos, para cobrar dívidas do passado, nem para me vingar. Continuei, a voz agora mais suave, mas firme. A vida já se encarregou de dar suas voltas, e elas, como podem ver, às vezes acontecem de helicóptero. Um risinho nervoso e alguns aplausos tímidos surgiram na plateia. Eu vim para celebrar, sim. Mas não apenas os 10 anos de formatura. Vim para celebrar a resiliência, a perseverança, a capacidade que todos nós temos de transformar nossas dores em força, nossos defeitos em diferenciais. E para aqueles que, um dia, se sentiram como eu, os esquisitos, os deslocados, eu digo, não deixem que ninguém defina o seu valor. Não deixem que o medo do julgamento alheio apague o brilho dos seus sonhos. As ideias esquisitas, muitas vezes, são as que mudam o mundo. E o mundo, meus caros, precisa desesperadamente de mais esquisitos sonhadores e realizadores. Obrigado pela noite. E que a Conecta Série continue conectando vocês. De preferência,
com mais empatia e menos bullying. E, com um leve aceno de cabeça, devolvi o microfone. O que se seguiu foi um misto de aplausos entusiasmados, da maioria, surpreendentemente, e um silêncio constrangido por parte de outros. Não fiquei muito tempo depois do discurso. Minha missão ali estava cumprida. Vi Beto se aproximar, a mão estendida, um pedido de desculpas gaguejado nos lábios. Apertei sua mão, com um sorriso educado, mas sem prolongar a conversa. Vi Vanessa, do outro lado do salão, chorando discretamente, amparada por uma amiga. Não me aproximei. O perdão, se viesse, teria que ser um processo interno deles, não uma absolvição concedida por mim. Fiz uma doação generosa, anônima, através da minha fundação, para a biblioteca do Colégio Dom Pedro II, com a condição de que investissem em livros de ciência, tecnologia e ficção científica. E parti, no mesmo helicóptero que me trouxe, deixando para trás um salão em polvorosa e uma turma de ex-colegas que, eu tinha certeza, nunca mais olhariam para um nerd esquisito da mesma forma. Aquele evento, para mim, foi o fechamento de um ciclo. Não uma vingança no sentido literal, mas uma afirmação. Uma afirmação de que eu não era definido pelo bullying que sofri, mas pela forma como o superei. Que meu valor não estava na aprovação deles, mas na minha capacidade de criar, de inovar, de construir algo que impactasse positivamente a vida de milhões. A Conecta série continuou crescendo, tornando-se uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E eu? Eu continuei sendo Léo. O nerd apaixonado por códigos, por ficção científica e por construir pontes entre as pessoas. Só que, agora, com um pouco mais de dinheiro no bolso, um helicóptero na garagem, metaforicamente falando, claro, e a certeza de que ser esquisito, às vezes, é apenas o prelúdio de uma história extraordinária. E a minha estava apenas começando a ser contada para o mundo. E o melhor de tudo, eu era o autor, o protagonista e o dono da plataforma. E aí, minha gente, que volta por cima espetacular do nosso amigo Léo, hein? De nerd esquisito, humilhado a bilionário anônimo que chega de helicóptero na reunião da turma e ainda dá um discurso que entra para a história. Essa é a prova de que o bullying não define ninguém, e que os esquisitos de hoje podem ser os gênios que vão mudar o amanhã. Quem aí também se arrepiou com esse final? Se você curtiu essa história de superação, de justiça poética e de como a inteligência sempre dá um jeito de brilhar mais alto que a popularidade vazia, já sabe, né? Deixa aquele like que vale um investimento anjo. Compartilhe essa mensagem com todos os nerds esquisitos e sonhadores que você conhece, e se inscreve no canal. Porque aqui, meu amigo e minha amiga, a gente acredita que os nerds não só herdarão a Terra, como também chegarão de helicóptero na festa da vitória, com um discurso preparado e uma plataforma bilionária no bolso. Tem muito mais por vir. Fica ligado e até a próxima!